Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem fala é o pastor Vitor. Eu gostaria de estar deixando uma mensagem para vossas vidas. Uma mensagem que se encontra em João 15:20. Lembra-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que o Senhor, seu Senhor, perdão. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Palavra maravilhosa, palavra linda. Quando esse texto diz isso, eu começo a observar como está o cristianismo hoje em dia. Porque muitas pessoas estão morrendo na fé e muitas pessoas estão deixando o cristianismo por falta de homens e mulheres que levam a palavra de Deus com seriedade. Cada vez que os homens e as mulheres, nós em geral, não levamos a palavra de Deus com seriedade, pessoas são feridas e como o texto diz, se obedecerem às minhas palavras, também obedecerão a de vocês. Por que que hoje muitas pessoas, quando um pastor ou um missionário ou o que seja dentro da igreja que executam um cargo eclesiástico fala, às vezes, muitas das vezes se torna duvidoso o que ele fala ou às vezes não tem credibilidade por falta de não obedecer a palavra de Deus? Por exemplo, um pastor que já teve 10 casamentos, ou 5, 10 eu falo a modo de dizer, mas às vezes termina um, vai para outro e não para. Um homem desse, ele tem capacidade de falar sobre casamento? Ele não vive nem a palavra. Então, o que se ocorre? As pessoas hoje, elas não levam a palavra de Deus com tanta seriedade. Jesus Cristo, quando ele veio na terra, o povo seguia e obedecia porque ele era Cristo, sim, mas porque ele vivia a palavra de Deus, porque ele seguia a palavra dele, como ele mesmo diz, que é a palavra encarnada. Então, o que ele fala nesse texto é que eu e você temos que vivenciar a palavra de Deus, não viver uma história somente de ir para a igreja. Porque quando a Bíblia diz que nós somos cobertos de uma nuvem de testemunhas, essas testemunhas estão olhando cada passo nosso. Essas testemunhas estão olhando o que nós fazemos e o que vamos deixar de fazer. E dentro disso, nos julga se deve nos seguir ou não. E infelizmente o cristianismo, eu falo de uma forma ampla, não criticando o católico ou o evangélico, mas de uma forma ampla, abraçando as duas potências, estão perdendo o tato e o mundo está vencendo. Pastor, mas é difícil falar, mas cada vez que passa, o cristianismo fica cada vez mais banalizado, como passinho da unção, gás ungido e diversas outras coisas que o povo inventa. E pessoas vão sofrendo e vão olhando para dentro da igreja e falam, não, isso é uma piada, isso é um teatro. Pessoas que não sabem explicar o que significa a Páscoa. Pessoas que não sabem se explicar nada da palavra de Deus, mas querem ser, querem fazer, querem pregar, querem acontecer. E eu quero dizer que pregar dentro de uma igreja, pregar num altar, é muito fácil. Fazer como João Batista, eis que sou a voz que clama no deserto, é muito difícil. É muito complicado. Então nós temos que entender que o mundo está dentro da igreja, está entrando dentro da igreja. E infelizmente o mundo está seduzindo jovens, pessoas dentro da igreja para fora. Eu converso com alguns homens mais antigos, mulheres mais antigas, era restrito a algumas coisas. E hoje se torna normal. Você vê mulheres louvando a Deus, cheio de tatuagem. Homens cheios de tatuagem. Ah, mas pastor, se converteram e já tinham a tatuagem. Não, tem cantores que fizeram tatuagem, louvando a Deus, engrandecendo a Deus. De uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. E sabe qual é o pior? O cristão canta a música dele, o cristão louva a música dele e dá credibilidade a uma coisa que nem palavra tem. Mas por que eu estou falando dessa forma? Porque se Jesus, que é Jesus, ele fala que o escravo não é maior do que o seu senhor, nós somos escravos de Cristo, presos em cadeias de Cristo. Mas pastor, eu sou livre. Eu não sou livre. Meu livre-arbítrio está na mão de Deus. E se você é cristão, você não tem livre-arbítrio. Está na mão de Deus o teu livre-arbítrio.
Então você nunca pode querer ser maior do que o seu Senhor, mas pastor, eu não quero. Quando você não leva a palavra de Deus com seriedade, você está sendo maior do que Deus. Você está querendo dizer para Jesus assim: Jesus, o que você ficou lá no templo ensinando para aqueles homens, eu não preciso. Senhor, o trajeto que você passou, até se batizou e tudo, eu não preciso. E eu quero te dizer que você precisa sim. Jesus não precisava daquilo, mas nós precisamos sim. Está enquadrado na palavra, está enquadrado em Cristo, para que a nossa palavra tenha peso na terra, para que você verdadeiramente venha dar sabor à terra. Não ficar brincando com o sentimento dos outros, não ficar pregando só sentimentalismo, falando que Deus vai abençoar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Deus não é um gênio da lâmpada que você esfrega a lâmpada, ele aparece, você perde seus desejos. Não. Deus ele só vai fazer se você se converter e mudar teu coração e as palavras de Deus estiverem em vós. Deus ele fala na palavra assim: minhas palavras estiverem em vós, e vós em minhas palavras, tudo o que pedirá será feito. E por que você vê hoje, muitas das vezes, homens e mulheres de Deus profetizando na vida de pessoas e nada se acontecendo? Porque não levam a palavra de Deus com seriedade. Fazem coisas para se promover. Como eu costumo dizer, eu não tenho nada contra agendas. Eu não tenho nada contra agendas. Mas muitas das vezes o povo leva mais a sério uma agenda do que ir aonde Deus quer. Uma certa vez eu vi um comentário de um amigo meu, e ele fala assim que hoje o cristão pede taxa para poder cobrar, para poder pregar. E isso é vergonhoso. E pessoas pagam para ele ir. E aí eu tenho que escutar assim: mas todo homem é digno, todo servo de Deus é digno do seu salário, né? Todo ancião, profeta e tal. Mas beleza, e o órfão vive necessitado? Por aí vai. Então a palavra de Deus, cada vez mais ela se enquadra para esconder falcatrua de muitos homens que estão dentro da igreja. E aí eu quero te dizer uma coisa: se não mudar isso, é duro falar isso, é difícil falar isso, mas se não tiverem homens de Deus, perdão, aqui tem um campo de futebol aqui, já viu, mas se não tiver homens e mulheres de Deus que se opõem contra isso, que lutem contra isso, que abram a boca e falem de verdade o que tem que ser feito, o que tem que ser falado, não batendo o pé, pulando de uma perna só, marchando, como dizem, e falando em mistério e não tem ninguém para interpretar o que ele está falando. Igreja, a gente está na hora da gente começar a acordar e ver que almas estão perecendo por pura vaidade de homens e mulheres de Deus. Pessoas que passam o dia inteiro e não pegam na Bíblia. Mas 7h30 ele quer ir para o culto, para 8 horas ele começa a pregar. E até quando isso? Até quando isso, igreja? Até quando vamos permanecer dessa forma? Levando a palavra de Deus de qualquer maneira. Levando a palavra de Deus como fosse uma coisa banal. Temos que acordar e entender que não tem mais tempo. Jesus está vindo e a qualquer momento ele pode vir. E as pessoas estão brincando dentro da igreja de ser crente, brincando de faz de conta. Pessoa acorda o dia, não pega a Bíblia em nenhum momento sequer, nunca nem leu a Bíblia sequer, um dia sequer. Nunca nem leu ela toda, mas diz que é profeta, que é isso, que é aquilo outro. Para Josué entrar na terra prometida, Jesus mandou ele meditar dia e noite para que o povo obedecesse ele. Se você analisar a palavra, quando o povo fala com ele, ele fala: fazeremos tudo o que você disser. Porque Deus mandou ele primeiro meditar e buscar a palavra, o povo via a palavra nele. E você não tem que ir para uma igreja mais próxima da tua casa, ou você se sinta bem, mais próxima da palavra é onde você deve estar. Você tem que ter um olhar crítico e olhar se a palavra verdadeiramente germina daquele homem ou daquela mulher que te conduz, daquela mulher, daquele homem, daquele pastor ou daquela pastora. Você tem que ter esse tato e entender que se ele não tiver a palavra na vida dele, não adianta. Não adianta. E você não vai ser maior do que ele ou querer arrumar confusão com ele. Simplesmente faça a sua parte. Mas igrejas, eu peço pelo amor de Deus,
Leem mais a palavra, pastores, pastoras, tenham mais bagagem. Se preparem. Pense 1, 100, 1000 vezes antes de fazer qualquer coisa. Existem pessoas que estão observando eu e você e pode trazer grande escândalo. E cada dia que se passa, o mundo está entrando dentro da igreja e tudo se tornando normal. Pastores aceitando qualquer coisa dentro da igreja. Coisa que eu falo não pessoa. O que eu falo é coisas que são impostas dentro da igreja. Eu vou colocar um alargador do tamanho de uma argola de bicicleta, de um aro de bicicleta na orelha. E é normal, é bonitinho. Deus é na tua vida. Não, pelo amor de Deus. Isso está errado. Igreja, a gente não pode se dobrar ao pecado, ao mal. O mal e o pecado continuam sendo pecado. E por que você não é levado com seriedade, homem, mulher, pastor, pastora, missionária, etc. Porque talvez não estão vendo palavra na tua vida. Então, eu quero falar dessa forma para mostrar para muitos e para somar, ajudar, não para criticar, porque nessa não é a intenção. Porque eu sou falho e tenho pecados também, como todos. Mas que nós temos que acordar e lutar pelo nosso mundo, pela nossa fé, por Deus, por Cristo, para converter o máximo de pessoas possíveis, para povoar o céu e envergonhar Satanás, para verdadeiramente sermos salvos e levar muitos conosco. E eu faço esse convite a ti. Leia a palavra, transpareça a palavra, faça muitos te seguirem a Cristo através da tua vida. Eu quero dizer que se você não for perseguido pelo mundo, algo está errado. Acontece que muitos homens e mulheres hoje que se dizem super crente, que pregam e fazem acontece, o mundo vê ele como normal. O mundo vê ele normal. Ele e o mundo é a mesma coisa. Mas você vai ver que tem pessoas que são diferenciadas. Que quando pregam, eles chamam a atenção. E quando chamam a atenção, eles causam impacto. Porque o que eles falam não é o que querem escutar. Mas a palavra de Deus ela tem que criar conflito na minha alma e na tua alma. E fazer você se converter. Então, quando a palavra de Deus que Jesus foi perseguido, foi porque ele criava esse incômodo através da palavra dele. Que gerava o conflito. Então, se você não gerar conflito através da tua vida, mas só gerar emocionalismo e pula-pula, algo está errado. A palavra de Deus tem que criar conflito na minha vida, na tua vida e na vida de quem está escutando. Porque através desse conflito é onde vai gerar uma perspectiva para a pessoa pensar no que está fazendo, refletir, se converter. Só que se você estiver no mesmo patamar do mundo e o mundo te encarar como algo normal, está perigoso. Se converta, corra para a palavra, leia. Então, pregador, pregadora, não é emocionalismo, não é pular, não é a igreja ficar pulando e dando glória a Deus, que significa que está todo mundo entendendo. Se isso enche teu ego, algo está errado. Mas que você venha entender que Cristo está às portas e Ele conta com a tua boca para evangelizar, buscar a Cristo e trazer a palavra de Deus. Nós não podemos ser maior do que Cristo, porque somos presos em cadeias, como Paulo diz, cadeias de Cristo. Então, que eu e você viemos fazer o que Cristo quer, porque um preso, ele não manda nele, mas ele é conduzido por outros homens que são os donos da prisão. Então, Deus é o dono da nossa vida. Vamos ser conduzidos por Ele. Vamos ser verdadeiramente Cristo na terra, através da minha e da tua vida, evangelizando e transformando esse mundo, mostrando que Deus é vivo e vive no meio de nós. Amém? Sou o pastor Vitor, deixo essa mensagem e gostaria de estar pedindo desculpas por não estar fazendo muitos vídeos. Eu ainda estou trabalhando, estou lá na Ilhabela trabalhando e não estou tendo muito tempo. Vou voltar agora segunda-feira, vou ficar mais 15 dias, depois eu volto de novo e vai ter vídeo.
mas prometo que vou passar um pouquinho do que eu vi, do que eu testemunhei, ver algumas fotos, vou postar alguns vídeos aqui no meu canal assim que eu voltar. Mas o que eu quero deixar para vocês é toda sorte de bênçãos, que Deus abençoe vocês. Sou muito grato por você estar aqui, até aqui ter assistido esse vídeo, até aqui ter acreditado que Deus é na minha vida. E quero te pedir, não só assista meus vídeos, compartilhe, se inscreva. Se você já foi inscrito, obrigado. Através da sua vida, creio que a palavra de Deus vai chegar mais longe. Mas compartilhe se já foi inscrito. Se inscreva, deixe um comentário. Isso é muito importante. Eu não pretendo ganhar dinheiro com isso, porque senão pararia de trabalhar e somente fazia vídeo. Mas eu fiz esse canal para evangelizar e buscar outras pessoas que talvez não conheçam Cristo de uma forma diferente. E eu pretendo trazer isso. Então, muito obrigado. Agradeço a todos vocês. Obrigado mesmo de coração. E que Deus abençoe todos vocês. Continue orando por mim. Creio que Deus tem algo muito grande nas nossas vidas. Amém? Sou o Pastor Vitor. Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau.